Olá, caros irmãos, que a doce e serena paz do Mestre Jesus se faça conosco, hoje e sempre. Dando continuidade às palestras públicas do Alta de Souza, hoje teremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, Dai de graça que gratuitamente recebeste, que já vem sendo estudado. Já se falou do dom de curar e de preces pagas. Hoje nós vamos falar dos mercadores expulsos do templo, que é um tema, às vezes, muito ainda contestado, né? Ou colocado de forma que não apresenta o nosso Mestre Jesus, nosso Galileu, com aquele temperamento dócil dele, né? De um espírito já elevado. Nós vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso trabalho, como comumente fazemos quando estamos na nossa instituição. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento ao alto e buscar a sintonia amorosa do Cristo, do nosso Pai Maior e da nossa benfeitora Alta de Souza, que nos auxilia nesses trabalhos edificantes de divulgar o Evangelho do Cristo. Vamos orar. Divino Pai Maior, Jesus, irmão de todas as horas, Alta de Souza, irmã amiga, benfeitores responsáveis pela divulgação doutrinária do Núcleo Espírita Alta de Souza, rogamos nesse instante teu amparo bendito, tua inspiração para que possamos, vinculados a ti, nos conduzir adequadamente na divulgação do teu evangelho de luz, de amor, de esclarecimento. Que tuas bênçãos se façam com todos nós, e que teu amor seja uma constante em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, o tema abordado será mercadores expulsos do templo, que está no Evangelho de Marcos e Mateus. Eu vou pedir licença a todos para fazer a leitura do conteúdo da passagem evangélica para que possamos fazer uma reflexão maior. Então diz o texto evangélico: eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste delas um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso está em São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, e São Mateus, capítulo 21, de 12 a 13. Quando se faz essa passagem, a gente vai levar a alegoria da época, a forma como foi colocada. Jesus tinha uma personalidade muito dócil, né? Pela condição de espírito elevado que já era, pela sua condição moral, não condiz com Jesus uma atitude dessa natureza. Jesus poderia sim falar como falou, trazendo o texto de Isaías, que o templo dele seria templo de oração e de todas as nações, deixando claro que em determinado momento todos nós comungaremos do mesmo credo no sentido de moral e de amor, nas duas asas da evolução. Mas Jesus não tinha uma personalidade agressiva, ofensiva. Ele pode ter se colocado ali e trazido o texto de Isaías, onde, de certa forma, expulsa da mente
daqueles irmãos que estão ali, né, mercadejando em frente ao templo, nas suas redondezas, buscando muitas vezes a negociação da fé. E é essa condenação que Jesus faz, mediante os textos que já eram trazidos, de que o templo é local de oração, é local de reverência, de amor, é local santo. Só que nem todos, diante da sua necessidade, tinham essa visão ainda, né? Muitas vezes a nossa necessidade material, nós nos deixamos permear por caminhos que não são recomendados, né? O ideal é que todos nós busquemos sempre o sentimento verdadeiro e gratuito pela fé que abraçamos, sem qualquer barganha, sem qualquer troca. Antes mesmo de eu me aprofundar no tema, nós vamos ver um vídeo que é bem interessante, que baseado nele, nós vamos fazer esclarecimentos maiores sobre essa passagem evangélica, sobre essa postura de Jesus, de tudo ali que se dava à época com os templos. Então, meus irmãos, nós vimos aí no vídeo uma passagem que se trata da cura da sogra de Pedro, né, que se encontrava enferma. Pedro já estava em busca de recursos para tratá-la, e nós vimos que ele se dirige ao templo, à sinagoga, né? E que ao chegar lá, o que a gente percebe é que há realmente um grande comércio ao entorno, e que ele busca o sacerdote no templo para que possam ver a sua sogra e assim promover uma oração, buscar curá-la, né, de alguma forma, já que os homens do templo, os sacerdotes, eram vistos como santos, que tinham o dom de curar também e tinham conhecimentos a esse respeito. E quando a gente olha Pedro chegando no templo, ou Simão, como era conhecido, nós percebemos também que o templo, ao entorno dele, há soldados. Há uma proteção no entorno. O templo era algo sagrado, né? Segundo o dicionário, vai dizer que templo é um edifício consagrado ao culto religioso, a igreja. E vai dizer também que é um edifício público erigido em honra de uma ou mais divindades. No caso, aí já havia a adoração ao único Deus, né, que era o Deus de Moisés. Os judeus adoravam ele. E nós vemos que os templos, eles têm variedade, né? Nós temos os templos judeus, os templos cristãos, os templos budistas, os templos hindus, e por aí vai, de acordo com algumas religiões, doutrinas. O templo era visto realmente e era um lugar para ser respeitado, sagrado. Lá era colocado as passagens não vou dizer do Evangelho, mas vou dizer das escritas da época, né? Das orientações de Moisés, de tudo que se estudou e que se analisava em relação a Deus, esse Deus único, que era o Deus dos judeus. Só que a criatura humana ainda falha, tratava ainda a questão da fé, da religiosidade, como mercadoria. Porque nós percebemos aí que Pedro chega, vai falar com o sacerdote, levando poucas moedas, que era o que ele tinha, tentando fazer com que o sacerdote fosse à casa dele, prestar um socorro, um auxílio à sua sogra, através das suas orações. E a resposta que ele obtém é: por que você mesmo não faz suas orações? Por que você mesmo não jejuma ou vai dar uma oferenda no templo de Davi? E nós percebemos que aquele tempo, eles ainda tinham essa questão meio que troca, né? A graça, o favor, via em troca de alguma coisa. Então,
a questão do dom de curar era, de certa forma, mercadejado. Se vendia essa capacidade de curar, não é? Que hoje a gente já estuda com a doutrina espírita que isso é um dom, é uma faculdade que do mesmo jeito que é dada pode ser tirada. Quem for apresentar o estudo seguinte vai falar disso. Nós vamos lembrar aqui que esse dom de curar é inerente ao ser, é inerente ao nosso credo, é inerente à nossa cor, à nossa raça. E que esse dom, esse atributo, ele é anímico e espiritual ao mesmo tempo. Tem seu fator mediúnico, tem seu fator anímico também. Mas que o ponto-chave disso é a troca, é o se barganhar. E nós vemos que enquanto Simão está lá, ele se decepciona, né, com a forma como o sacerdote o trata, retorna para o seu lar e quando está chegando, as pessoas já estão dizendo, Jesus está em tua casa. E Jesus dando o exemplo da humildade, né, do compromisso com o Pai Maior, com a faculdade de curar, cura a sogra de Pedro de forma simples, humilde, chega lá, impõe as mãos e efetua a cura. Sai tranquilamente. Eu acho essa passagem belíssima, porque nos faz refletir que Jesus curou muitas pessoas, curou. E ele sempre dizia, ou em sua maioria, segue que tua fé te curou. Quando ele percebia que aquele espírito ainda tinha algum débito, ele podia falhar novamente, ele dizia, segues e não tornes a pecar. Então Jesus fazia essas colocações no momento das suas curas, para que as pessoas compreendessem que sua fé realmente tinha esse poder, que ele individualmente tinha esse poder de promover sua cura, mas também dizia àqueles que eu estou te curando, mas se você não se melhora, se você não muda, se você volta a cometer os mesmos atos, os assédios, as enfermidades linkadas ou ligadas a essas suas condutas retornarão. Então, muitas vezes, como nós dizemos nos tratamentos espirituais na casa espírita, busque melhorar, busque vivenciar o evangelho, ter cuidado com seus pensamentos, mas muitas vezes as pessoas não cuidam do templo íntimo, que é o templo sagrado nosso, que Jesus nos convidou mais ainda a cuidar, a zelar. Nosso templo íntimo, nosso altar mental. E nós temos grande dificuldade nesse vigiar e orar ainda, infelizmente. E por isso vamos reincidindo nos equívocos e vamos passando pelas dores. Mas quando Jesus chega ao templo, que faz essa ação, quando nós analisamos a personalidade de Jesus, é inviável Jesus cometer uma atitude dessa. A expulsão ele usou através da palavra, da passagem de Isaías, quando colocou que aquela casa seria a casa de todas as nações. E nós vamos continuar vendo esse conteúdo que é bem interessante. Aí nós vamos ver que quando Jesus faz essa colocação de todas as nações, Haroldo traz uma informação bem relevante a essa fala de Jesus naquele momento, que naquele período outros povos, outras nações iam a Jerusalém e ficavam lá, iam buscar também a oração, iam buscar troca de moeda, porque a moeda era outra, ou seja, o câmbio era feito ali. E daí os sacerdotes permitiam aquela negociação ali, de certa forma, para distrair os forasteiros, que não eram bem-vindos no sentido de que não comungavam muitas vezes da mesma fé. Então havia isso. Mas Jesus vai lembrar que é templo de todas as nações.
E quando nós lembramos dos nossos templos espíritas, quando nós lembramos que no momento atual nós nem todos estão conseguindo abrir, mas que nós estamos sendo convidados a trabalhar o nosso altar íntimo, o nosso altar mental, tão importante para nós. A casa espírita é importante, importantíssima. É um posto de socorro do plano espiritual aqui na Terra. Mas o que é que estamos fazendo do nosso templo, da nossa casa? Como estamos agindo? É fato que na casa espírita é proibido pagar. É proibido por condição moral, faz parte da doutrina não se cobrar nada. E é isso que devemos fazer sempre, dar de graça o que de graça recebeste. Né? O capítulo fala disso. Então, na casa espírita não se cobra nada. E algumas pessoas vão dizer, mas você compra água na lanchonete para colocar para fazer a magnetização. Você pode levar sua garrafa e chegar no gelágua, no bebedouro, e encher sua garrafa com aquela água, que será magnetizada do mesmo jeito. Então, não há uma cobrança de qualquer atividade. Você vai chegar, vai assistir a reunião pública gratuitamente, será instruído e consolado, que é esse o seu papel. Você vai chegar na casa espírita, vai fazer um tratamento espiritual, que é a consulta espiritual, não lhe será cobrado nada. Você vai chegar na casa espírita, vai receber o passe, né, o passe magnético mais comum e habitual para todos. Você não pagará nada, mesmo que você receba um tratamento mais intensivo, onde você, de certa forma, né, se cure, porque a cura, como disse, tua fé te curou, se apresenta em você, isso não será cobrado. Por quê? Os dons divinos que nos são atribuídos, seja ele da palavra, do passe, essa capacidade nossa de empatia, de cuidar do outro, ele é dado gratuitamente. E gratuitamente devemos todos nós fazer usufruto dele, porque é temporário. Né? Esse dom, ou essa virtude, ou essa ferramenta que nos é ofertada, é para a nossa melhora, é para a nossa evolução. Não deve ser usada de forma nenhuma como meio de troca. Chico Xavier, Divaldo, Ivone, Raul Teixeira, tantos outros médiuns que trabalham no movimento espírita, que estão aí atuando, são enfáticos em dizer, cuidado para não se permitir entrar nessa situação de troca, como se o atendimento na casa espírita fosse necessitado de recompensa material. Não é. Do mesmo jeito que a casa espírita não é posto de ascensão. Eu não vou chegar lá e vou começar... Posso sim galgar algumas colocações, todas passageiras na casa espírita. Todas passageiras. Porque casa espírita, ela não tem dono no sentido de que a doutrina seja nossa. Ela tem sim representantes temporários para a condução da casa. Então, na casa espírita, se você chega em qualquer templo dito espírita, da doutrina espírita, e se cobra por algo, algo está errado naquela casa. Não se pode estar levando mercadorias para fazer troca por atendimento espiritual, por magnetização de água, pela consulta, em troca de cesta básica e tudo mais. Nós temos sim associados. Esses associados, com suas doações mensais, espontâneas, no valor que eles podem contribuir, mantém a casa espírita, juntamente com os chamados bazares, brechós, livraria, lanchonete. Mas
esse recurso é utilizado para casa e não está sendo trocado, porque você pode chegar lá e não entrar nem no bazar, nem na livraria, nem na lanchonete, não adquirir nada. E simplesmente entrar, assistir a palestra pública, receber o passe, buscar consulta espiritual se tiver necessitado. Mas não haverá barganha de qualquer forma. Então não há esse recurso de mercadoria de troca. Não é essa a recomendação das casas espíritas, dos templos espíritas. O papel da casa espírita é atender gratuitamente, é fornecer a instrução através do Evangelho do Cristo, através da coletânea do Pentateuco, buscar consolar com essas informações, nos fazer refletir de nosso papel na humanidade, mas a casa espírita jamais deve cobrar. E se há um tipo de cobrança no sentido de quando fazemos algum evento que precisamos trazer oradores de fora, precisamos alugar um espaço, há um dispêndio financeiro e aí se cobra o ingresso para aquele custo, não para pagar o orador para falar, não para pagar de certa forma o benefício que será trazido ali com aquelas informações, mas sim para custear o gasto material que se tem com aquele evento. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossas colocações, com nossas observações, para não deixarmos nos conduzir por esse caminho de acreditar que o benefício só é valioso, só é verdadeiro quando ele é pago. Isso é um equívoco. Vamos vendo também, como eu estava falando, Divaldo, Chico Xavier, que quando Chico recebeu muitos presentes mesmo. Chico era uma pessoa muito humilde, teve uma profissão também que não lhe rendia grandes valores, e o pouco que ele tinha ele ainda conseguia dividir com os necessitados. Não é? Ele aprendeu o valor de ter pouco, a consciência de que eu tenho que ter o que é me necessário. Posso sim, se meu trabalho me promove um bem-estar, um conforto material, posso buscar, mas o grande perigo nosso é deixar que as coisas nos possuam e não possuir as coisas. Eu já falei isso em alguns outros momentos. Então, muitas vezes a pessoa, quando se vê beneficiada na casa espírita por uma graça, ou seja, o aplicador de passe fez o passe, ela saiu se sentindo bem. Muitas vezes vai para outras atividades, estudos na casa e encontra aquele trabalhador. E começa um sentimento de gratidão e muitas vezes essa pessoa, de forma equivocada, por não conhecer a doutrina ainda, começa a dar presentes. E de certa forma isso não é recomendado. Então Chico, Divaldo, devem ter recebido os presentes deles e destinaram às atividades da casa espírita aquele recurso. Porque muitas vezes as pessoas não entendem que o não receber nosso não é uma desfeita, mas é sim um compromisso moral com a doutrina para que não enveredemos por esse lado de começar a fazer com que a nossa empatia no nosso trabalho, que a nossa conduta na casa espírita, que a nossa prestação de serviço voluntário, deixa bem claro isso, é gratuito, e não se há troca, não é mercadoria. Os nossos dons são aptidões, são aquisições de um processo evolutivo do qual nós viemos há milênios travando conosco mesmo, para que possamos evoluir e entendamos que nós estamos num convite sagrado, seja qual credo abracemos, que é a edificação do nosso templo sagrado, nessa oportunidade, nessa vestimenta, mas também nossa casa mental, nosso altar maior, em que podemos trabalhar intimamente as nossas ações. Podemos compreender com o Evangelho que fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora da casa espírita, não é fora do templo evangélico, não é fora do templo budista ou hinduísta.
fora da caridade. Nós somos convidados a fazer a caridade gratuitamente. Então, quando nós vemos aquele sacerdote que estava ali mercadejando a fé, seu dom, quando Pedro pede e oferece aquele parco recurso, ele se nega. Mas quando o patrão de Pedro, que aquele senhor era patrão de Pedro, negociava o pescado que Pedro e os demais buscavam no mar e negociava, quando ele se apresenta e dá uma oferta maior pela sua postura, ou seja, ele logo se coloca à disposição. É a mesma coisa de eu chegar e dizer, a Mônica foi convidada para ir fazer uma palestra, mas o centro é pequenininho. Aí eu não vou não. Eu vou comprometer meu status de oradora no centro desse tamanho, que vai ter 4, 5 pessoas. Aí nós vemos como algumas pessoas ainda estão equivocadas no entendimento do convite de Jesus à transformação interior que nós temos que fazer. Qual o compromisso grandioso do orador no papel da divulgação da doutrina dos Espíritos do Evangelho do nosso Pai Maior? Porque, embora nós não consigamos, é lógico, somos espíritos falhos ainda, estamos como todos no processo de evolução, cometemos erros, acertos ainda, faz parte da nossa evolução. Nós estamos aqui falando da doutrina do Cristo, do Evangelho trazido por ele, das informações dos espíritos superiores. Mas não quer dizer que nós já conseguimos galgar todo esse conhecimento e pôr em prática, ainda não. Estamos nos esforçando, tanto quanto todos, para fazê-lo. Então, é uma cautela que o espírita deve ter, esteja ele em que trabalho esteja na casa espírita, porque até no atendimento fraterno, até num atendimento para se fazer uma consulta espiritual, uma orientação de um tratamento, as pessoas, pela carência, pela necessidade, muitas vezes, vai criando um laço de afeto, vai procurando conversar com aquela pessoa, porque tem um conhecimento maior, ele está chegando na doutrina agora, e com isso vai se fazendo a gentileza, que ele acredita que só pode ser feita trocando coisas. Então, é um livro de presente, é um perfume que leva, é uma coisinha ou outra. Então, é pedido, é recomendado, não se faça isso. Quer agradecer, agradeça através da oração. Ore para que aquela pessoa, aquele trabalhador, esteja sempre bem disposto para cumprir a tarefa que ele abraçou, que ele possa esclarecer tantas outras pessoas, cheguem à casa espírita e possa, de certa forma, se vencer também, fazer seu esforço para que consiga cumprir o papel moral que ele tem na encarnação que ele abraçou. E daí, seguir adiante, conseguir sair do plano terreno como espírito completista, que é uma tarefa difícil para todos nós, conseguir cumprir, completar o que foi traçado no nosso processo reencarnatório, na nossa programação reencarnatória. Então, esse compromisso nosso, conosco mesmo, com o nosso altar íntimo, é ainda uma tarefa que devemos nos esforçar e muito. Sairmos do templo físico, que embora, como eu disse, é necessário no momento, é importante, deve ser cuidado com muito amor, com muita dedicação por todos, é uma oportunidade de evolução, de esclarecimento, de trabalho. Mas o maior altar, o maior tempo do qual nós estamos sendo convidados a trabalhar é o nosso templo íntimo, é o nosso altar mental. Para finalizar, para concluir a nossa palestra, o nosso estudo, não deixa de ser um estudo, na noite de hoje, na obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, nós vamos encontrar no capítulo 19, na propaganda, a mensagem de Emmanuel, e ele vai fazer uma colocação bem interessante sobre essa questão de tempo. E ele diz o seguinte, eu vou ler alguns trechos. Muitos percorrem templos e altares
procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam, porém, na forma verbal, que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então, Emmanuel é bem claro quando faz essa colocação de que, embora os templos sejam necessários, que nós não mercadejemos, nós não queiramos trocar nossas ações por bônus horas, porque isso também é uma forma de troca. Não, eu vou para a casa espírita, vou fazer minha tarefa voluntária, mas com a intenção de aquisição de bônus horas, né? Eu vou me livrar do obsessor. Ninguém se livra de obsessor. Nós nos educamos, nós nos moralizamos, nós melhoramos e com isso criamos nossa atmosfera fluídica de maior qualidade, de melhor qualidade, de melhor vibração, de pensamentos salutares, de virtudes. E aí, aquele irmão não encontra mais a porta aberta. Então, a casa espírita é um templo sagrado. Nós devemos buscá-la com sentimento sincero e verdadeiro de amor, de aprendizado, de transformação, de buscarmos, se temos a faculdade da cura, sermos um instrumento humilde, sem vaidade, de não nos deixarmos entrar, né, permear por esse caminho que é muito, iremos pagar um preço muito alto. Não vender oração, não sair da casa espírita para fazer, não, vou fazer uma prece na casa de fulano e cobrar. Isso é inadmissível. Quando nós abraçamos a causa espírita, temos por obrigação nos esforçar na nossa transformação moral. Temos por obrigação buscar a humildade. Temos por obrigação vivenciar todas as virtudes ligadas ao amor. Eu digo obrigação, que é obrigação moral conosco. É como Emmanuel diz aqui. Primeiro, nós buscamos o bem através das nossas ações, das nossas escolhas de trabalho, de serviço, de vivência, de convivência. E aí sim, todos que fazem aquela instituição representarão ela lá fora. Então, Alta de Souza será bem reconhecido pelos seus trabalhadores voluntários, pelo esforço que eles fazem em se melhorar, em receber e acolher todas as pessoas que lá chegam, independente de quem sejam, se chegam de carro, de ônibus, de pés, se chegam bem vestidas ou não tão bem vestidas. Então, é compromisso moral nosso receber nosso semelhante, acolhê-lo com amor e com o afeto que o Cristo nos convida e que todos aqueles que fizeram nome na humanidade buscaram fazer com ações no bem. Então, que possamos sempre nos esforçar dia a dia, em cada oportunidade, para iluminarmos nosso altar íntimo. Nós somos luzes e podemos sim ser instrumento do Pai através das nossas ações. Podemos e devemos. Então, que nos esforcemos a cada dia, busquemos mais a oportunidade, quando ela se apresente, de sermos mais humildes, tolerantes, fraternos, humanos. É o convite da nossa encarnação para conosco. Nós estamos aqui para a nossa melhoria íntima, para sermos melhores altares, para sermos um templo
exteriorizado nas nossas ações, nas nossas vivências, que possamos ser conhecidos pelo amor que propagamos e não pelo mal que fazemos. Então, que as bênçãos do Mestre Jesus se façam conosco, que possamos nos esforçar a cada dia para ser um instrumento do amor do nosso Pai, do nosso Mestre, da nossa mentora Alta de Souza, todos nós que fazemos a Casa Alta de Souza. E vamos orar agora em agradecimento a mais essa oportunidade. Vamos nos manter sintonizados com o Pai, elevando o nosso pensamento ao alto, nos mantendo nessa vibração de amor e vamos agradecer. Jesus, Mestre Maior, Irmão de todas as horas, Pai muito amado, que nos oportunizasse a vida, o crescimento espiritual. Benfeitor amigo Alta de Souza, espíritos amigos responsável pela divulgação doutrinária. Graças rendemos por mais essa oportunidade bendita de refletirmos sobre teus ensinamentos, Mestre amado, a fim de que possamos nos esforçar a cada dia na nossa transformação íntima. Que tua paz, que tua luz se faça conosco e que possamos sempre buscar no teu Evangelho o farol seguro para nossas ações. Nos guarda e protege, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, uma boa noite a todos, fiquemos em paz.